Olá, senhoras e senhores, espero que estejam bem. Hoje trago a vocês a história do episódio Perdido de Patrulha Canina. Se inscreve no canal, deixa o like, pegue algo de comer, se aconchegue e aproveite. Sentem-se, crianças, o tio Dark vai contar uma história para vocês. Olá, meus amigos, o meu nome é Carlos Valdez e eu sou um funcionário dos estúdios da Nickelodeon. Eu trabalho nesse estúdio de animação há quase alguns anos, e eu geralmente sou o editor dos roteiros de episódios que já existem, ou que estão prestes a serem lançados um dia. Uma pessoa que não trabalha nos estúdios me entregou um CD e foi embora sem dizer uma única palavra, e isso para mim parecia um tanto quanto suspeito. Eu olhei o CD e vi que parecia se tratar de um episódio novo da Patrulha Canina, que era da 7ª temporada, e eu amava a Patrulha Canina desde que eu tinha 3 anos de idade. Então eu ansiosamente fui para a sala de edição, pus o filme do projetor e assim o episódio se inicia. A abertura começou normal como de costume, mas de repente a tela ficou preta por cerca de 30 segundos, e aí do nada surgiu o título escrito em branco, e o título era A Origem da Patrulha Canina, e eu fiquei até um pouco curioso. O episódio já se inicia com os filhotes fazendo seus resgates de sempre, e de repente o Alex acaba de perceber uma coisa e pergunta para o Ryder como que os filhotes sabiam falar. E o Ryder disse: não sei bem como explicar. Quando eu adotei o Chase, Machowski e eles de alguma forma já sabiam falar. Mas o Ryder disse ao Alex que o único que sabe a verdadeira origem dos filhotes era o vilão da série, o prefeito, um Ginger. Então o Ryder, muito generoso, levou o Alex até a Baixa da Névoa. Quando chegaram lá, o Ryder simplesmente deixou o Alex lá e disse as seguintes palavras: eu não queria estar na sua pele. E aí então ele foi embora e nunca mais voltou no resto do episódio inteiro. O Alex foi andando pelas ruas da Baixa da Névoa, e conforme ele vai andando a névoa ficava mais grossa, e do nada surgiam esqueletos, pendurados em árvores pelo pescoço, e restos de cadáveres espalhados pelo chão, e também tocavam uma música assustadora. Era como se fosse a música do Dumbo, Baby Mini, só que tocada ao contrário, e de uma forma um pouco lenta. Finalmente Alex chega até a casa do prefeito. Um Ginger. O Alex bateu na porta e um Ginger viu Alex pelo olho mágico da porta, sem o Alex ao menos perceber. Então o prefeito, um Ginger, rapidamente destrancou a porta, puxou o Alex para dentro de sua casa pelo braço e bateu a porta com tanta força que o som parecia bastante realista. A cena então é cortada e vemos o prefeito, um Ginger, servindo-lhe um pouco de chá, e o prefeito pergunta: o que te traz a Baixa da Névoa, Alex, meu garoto? E o Alex responde que ele ouviu rumores de que um Ginger sabia o porquê os filhotes sabiam falar. E o prefeito, um Ginger, conta ao Alex uma história que ele nunca contou a ninguém, nem mesmo ao seu sobrinho Harold. Foi no começo do ano de 2000, antes de se tornar prefeito, um Ginger trabalhava como professor de ciências de uma universidade na Alemanha. Um dia ele foi até um orfanato e adotou todas as crianças que haviam naquele lugar, umas 6 no máximo, porque ele precisava de seres humanos jovens para usar em sua nova experiência. E a cena então cortada e vimos o prefeito, um Ginger, transportando as crianças no caminhão do correio que aparentemente ele deve ter roubado. Por fim chegaram à casa do prefeito, um Ginger, e a casa se assemelha muito à mansão dos irmãos Willoughby, só que muito fria e escura, e logo um Ginger, que antes estava fingindo ser bonzinho, revelou sua terrível natureza e levou as crianças no laboratório, que se localizava no porão de sua casa. Pelo menos eu acho que era o porão, e quando chegaram as crianças, ficaram curiosas ao verem que havia esqueletos de cães e gatos de barris cheias de cabelos de animais e penas de aves. O prefeito, um Ginger, explicou que ele estava tentando fazer um bichinho de estimação perfeito e que as crianças podiam se tornar um, mas para isso acontecer, um Ginger fez as crianças passarem por uma série de testes. E em uma noite uma das crianças, que estava muito assustada, começou a acordar os outros porque havia encontrado alguns papéis ilustrando tudo que o Ginger faria com os órfãos, como se as crianças fossem ratos de laboratório. Mas as crianças o acalmaram. O menino o convenceu de ir dormir.
No dia seguinte, o Dinger perguntou quem seria o primeiro a passar pelos testes e uma das crianças se voluntariou dizendo que se arriscaria primeiro do que todo mundo. Quando o menino voltou, ele estava totalmente diferente, com pelos por todo o corpo, em um estado de choque, com dentes pontiagudos e os pés encolhidos. O menino chegou tonto e de repente caiu no chão e morreu. Na noite seguinte, o Dinger acordou uma das crianças e deu à menina alguns comprimidos. Depois dela tomar, o prefeito deu à garota 4 injeções diferentes, que fez ela ficar com as pernas meio bambas, não conseguindo mais andar. Alagou as orelhas dela e o corpo dela começou a ficar 100% peludo, e ele esticou meu nariz até ficar parecendo um focinho. Parecia que o Dinger queria que ela ficasse daquele formato. Depois de um bom tempo, o Dinger disse que finalmente conseguiu e obteve o animal de estimação perfeito. Na manhã seguinte, o prefeito deu às crianças, que agora eram cachorros e gatos, injeções para apagar as memórias deles, e os vendeu para todas as lojas de animais, porque ele tinha medo que algumas de suas cobaias contassem ao mundo sobre os seus terríveis atos, e assim seria levado para a cadeia. E então a cena volta para o prefeito, o Dinger nos dias atuais, e o Alex, bem assustado, disse: foi uma bela história, mas agora eu tenho que ir porque meu avô estava me chamando. E o prefeito insistiu que ele ficasse mais um pouco. Você precisa ficar, Alex, eu insisto. Temos tanta coisa para conversar. Mas então o Alex enfiou uma faca em sua perna e saiu correndo de lá. E quando ele já estava quase chegando na saída, um dos gatinhos se joga em cima de Alex, e isso faz com que ele caia no chão. Só que os gatinhos estavam bem diferentes com os que eu via na série. Esses gatos tinham um pelo mais escuro e olhos mais realistas, como se fossem de demônios ou monstros de verdade, e os seus dentes eram bem afiados, tão afiados que pareciam palitos de churrasco. Mas enfim, os outros gatos o seguram pelos braços e pelas pernas com suas garras, deixando o pobre do Alex incapaz de se mexer. E um dos gatinhos corta a sua língua fora e cobre sua boca com fita adesiva. O Alex, tentando lutar desesperadamente, e começa a chorar. E então surge uma silhueta horripilante e distorcida, com um sorriso largo, com dentes afiados e com os olhos avermelhados do prefeito. Um Dinger segurando um machado e rindo loucamente, mas o som da risada não era nem um pouco humano, e sim demoníaca. E a cena mostra o prefeito levantando um machado e começa a dar uma única machadada em sua cabeça. E de repente a tela fica escura, e ela continua assim por 30 segundos, e assim se escuta a voz do prefeito, um Dinger, dizendo as seguintes palavras: bons sonhos, Alex, meu novo bichinho. E aí de repente começa uma música triste de piano, como se fosse a marcha fúnebre, enquanto surge na tela uma frase escrita em branco em memória de Alexander Porter, de 2013 a 2020, e assim o episódio se encerra. E assim começa os créditos originais da série, mas estava totalmente em preto e branco e não estava tocando aquela famosa musiquinha de abertura. Depois que eu vi esse episódio, fiquei completamente traumatizado com se a série que eu adorava assistir estava sendo destruída. Eu não podia mais suportar essa desgraça. Então, depois do trabalho, eu fui para o meu quarto, peguei a arma de meu irmão, que era um policial, pontei para minha cabeça, puxei o gatilho. Eu acho que o resto vocês já entenderam o que aconteceu. Mas antes de morrer, eu estou escrevendo essa história para contar ao mundo essa terrível descoberta. Eu até podia usar o DVD do episódio, mas depois que eu vi esse filme, eu joguei ele na fogueira, porque eu simplesmente não quero que os meus filhos ou mais ninguém sofram o mesmo destino. Ah, que vocês acham? Verdade, mentira, não cabe a mim julgar. Deixem o like, se inscrevam no canal e deixem um comentário. Tenham uma boa noite, minhas crianças.